começando o Tribcontcast, tributário para contadores. Meu nome é Luciana Ricó e eu estou aqui com meu colega de bancada, Périson Andrade, advogado tributarista. Oi, Périson. Olá, Luciana, Tudo bem? O nosso tema de hoje é a Lei das Subvenções. Se você quer ficar por dentro, acompanhe o Tribcontcast. Nós vamos falar hoje da tributação federal das subvenções de investimentos. O que seria isso? São os benefícios fiscais concedidos pelo Estado, né? E esse é um assunto de tributação, de subvenção de investimentos, é bem complicado, né, Périson? É bem complicado e é bem complicada a situação em que nos encontramos, em que a União Federal não se conforma em permitir que os estados façam, segundo a sua política própria, a concessão de benefícios, né, de forma livre e autônoma, porque ele sempre quer o pedacinho dele. Então, por isso eu tenho 3 perguntas para te fazer. A primeira delas, se você pudesse explicar para a nossa audiência o que é a subvenção de investimentos, depois qual a tributação federal que incide sobre isso, e por fim, o que a lei de subvenção mudou nessa história? Ótimo, ótimo. Subvenção de investimento nada mais é do que um benefício fiscal concedido pelos estados, pelas unidades federadas, segundo políticas tributárias próprias, né, dentro da sua capacidade e da sua competência tributária, para cobrar o ICMS e para não cobrar, né? E isso é estabelecido por meio de leis que prevêem acordos, benefícios fiscais, alguns com mais condições, outros com menos condições, mas tudo dentro de uma política tributária estabelecida pelos estados, com os contribuintes que vão lá e celebram seus acordos de benefício fiscal, de forma a, na verdade, contrabalancear a desvantagem competitiva que tem, né, da atuação em determinadas regiões com menor desenvolvimento, né, em comparação com as regiões mais desenvolvidas do Brasil, que tem uma estrutura logística mais desenvolvida, que tem maior proximidade com o mercado consumidor e o mercado e as cadeias de fornecimento, né? Então, quando uma empresa faz a opção por atuar em determinado estado e não no estado que seria mais óbvio do ponto de vista econômico, ele leva em consideração no seu plano de ação os benefícios fiscais que são oferecidos. Aí ele verifica, bom, aqui eu vou ter um custo maior de logística, puxa, a cadeia de fornecimento está mais longe, vai ficar mais caro, puxa, os meus clientes estão mais longe, também vai ficar mais caro, mas em contrapartida eu tenho esse benefício e estabeleço, bom, então vamos ficar aqui. Aqui é mais vantajoso e isso traz maior desenvolvimento para a região, traz empregos, traz arrecadação de tributos, mesmo uma arrecadação menor, a arrecadação existe, né? É aquela velha história, melhor você ter, sei lá, 20% de alguma coisa do que 100% de nada. Então, se o Estado opta por abrir mão de uma parte da arrecadação, porque pelo menos uma arrecadação menor ele efetivamente vai conseguir realizar, isso é problema do Estado. Então, a subvenção tem essa característica. Aí tem uma separação, que é a subvenção de custeio ou subvenção de investimento, né, que na verdade está muito vinculada a um critério físico, né? Então, por exemplo, puxa, a Toyota anunciou que vai fazer uma nova planta em tal cidade de São Paulo. Então, é porque foi estabelecido um acordo de benefício fiscal com a União, com o Estado, com o município, né, onde se estabelecem todos os benefícios. Isso está condicionado à construção de uma planta, né, ao desenvolvimento, à contratação de, no mínimo, tantos empregados. Então, o governo federal, na verdade, ele tem se esforçado para dizer que só esse tipo de benefício é legítimo. E só esse tipo de benefício seria uma subvenção de investimento, que o restante seria uma subvenção de custeio. É para você reduzir os seus custos locais. Só que, além desse critério físico, está bastante ultrapassado, principalmente depois da pandemia, né, porque eu posso ter uma super multinacional operando dentro de uma sala, né, e utilizar a estrutura toda dos meus fornecedores. Eu posso fazer importação, nacionalização e venda, utilizando o armazém logístico local. Eu posso fazer uma fabricação de diversos produtos onde eu uso as plantas dos meus próprios fornecedores. Então, eu faço um estabelecimento dentro do meu fornecedor ou dentro do meu cliente.
né? Então, o estabelecimento de uma política tributária com base somente nesse critério físico é totalmente ultrapassada, no meu sentido. Além do que, é incorreto você classificar este benefício como meritório e o outro não, porque ambos trazem o desenvolvimento regional. Ambos têm o objetivo de atrair um investidor que não estaria ali, não fosse o benefício, né? E a gente sabe da importância disso pelas decisões do Supremo Tribunal Federal, que vive reiterando a importância da Zona Franca de Manaus e mantendo os benefícios na Zona Franca e até cancelando benefícios ou proibindo que seja estabelecido benefícios de produtos produzidos na Zona Franca e que venham a trazer a diminuição do atrativo da Zona Franca de Manaus. Foi o caso daquelas reduções de alíquota do IPI, na época do Guedes, do Bolsonaro, que o Alexandre de Moraes proferiu uma série de liminares proibindo o estabelecimento indiscriminado daquelas reduções da base de cálculo para todos os produtos, inclusive daqueles que eram produzidos na Zona Franca. Ele falou, a Zona Franca vai se tornar uma zona morta. Uhum. E ali tem um interesse regional, não só das pessoas, mas de segurança nacional, de autonomia, de soberania. Bom, todos os benefícios têm, então, uma razão de existir. Então, quando se estabelece um benefício, você está trabalhando com a competência tributária. O que é a competência tributária? Eu tenho um desenho constitucional em que diz, olha, a União pode legislar e instituir tributos sobre essas realidades. O Estado sobre essas, o município sobre essas, né? E eu não posso ter a interferência de um desses entes na competência tributária de outro. Então, quando eu estabeleço a competência dos Estados para legislar e cobrar imposto sobre a circulação de mercadorias, eu não posso, essa competência, ela enseja a competência de cobrar e a de não cobrar. Se o Estado autonomamente decide, eu não vou te cobrar, não pode a União Federal dizer, não, mas olha, esse que você não cobrou eu quero para mim. Porque se você está cobrando menos, o contribuinte tem mais renda, mais lucro, então eu vou avançar. Porque isso violaria o pacto federativo, implicaria na transmissão de receitas de um ente federado para o outro, e mais, implicaria na tributação de algo que não é receita, e não é renda e não é lucro da própria empresa. É uma receita do Estado, o ICMS, da qual ele está abrindo mão. É uma renda do Estado, é um lucro do Estado. Ele está abrindo mão. E o próprio Supremo Tribunal Federal já analisou essa questão quando decidiu a chamada, né, tese do século, onde ele especificou que não pode haver incidência tributária sobre algo que não é receita, renda do próprio contribuinte. E ele decidiu que o ICMS todo, não só o ICMS que o contribuinte paga em espécie, mas aquele que é destacado na nota fiscal não faz parte da sua receita. E se não faz parte da receita, não faz parte do lucro. Uhum. Então, essa questão que está em jogo. A lei das subvenções, ela veio revogar o sistema, o arcabouço legal que existia até então, e estabelecer quase que uma universalidade de tributação de todos os benefícios fiscais concedidos pelos entes federados. E trocou, vamos dizer, a não tributação, que já havia sido decidida anteriormente pelo Superior Tribunal de Justiça, por créditos federais em situações que ele vai avaliar previamente, num cadastro prévio, e vai eleger, este benefício é meritório, este não é. O que viola o pacto federativo, né, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. Falando em Supremo, a Confederação Nacional das Indústrias, eu li recentemente que eles entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal de ação direta de inconstitucionalidade justamente sobre esse assunto. Eu queria que você comentasse quais são os fundamentos dessa ação, se você concorda com eles ou não, e que impacto isso pode trazer para esse assunto. Ótima pergunta. A CNI realmente ajuizou uma ADIM, assim como contribuintes individuais também estão discutindo essa matéria em ações individuais. E o que se discute basicamente é o seguinte:
que há uma violação ao Pacto Federativo pela tentativa de tributar, nova tentativa de tributação federal de benefícios estaduais, há uma interferência na ingerência dos estados para concessão de benefícios, e é decidido num cadastro prévio, isso, quais que são merecedores ou não de um crédito federal, que foi criado pela Lei das Subvenções. E é colocado também que, na verdade, essa matéria já foi decidida em junho do ano passado pelo Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça analisou a possibilidade de tributação federal de benefícios fiscais. Primeiramente, ele analisou num caso em que se discutia somente o chamado crédito presumido do ICMS. O que é o crédito presumido? Eu faço um acordo fiscal, então vamos supor que a minha alíquota interna seja 18%, e o Estado diz, não, mas eu te dou, você só precisa pagar 2%, porque eu vou te dar um crédito presumido de 16%. Esse crédito presumido é como se fosse uma pontuação num programa de milhas. Ele te dá e você pode utilizar aquilo para pagar o ICMS devido ao Estado. Uhum. Então, o Superior Tribunal de Justiça analisou a natureza desse crédito e disse, esse crédito não é receita, esse crédito não constitui lucro do contribuinte. Ele é somente uma receita da qual o Estado abriu mão. E tendo em vista que o Supremo decidiu que o ICMS todo deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, né, não constituindo receita, não me entender, não constituindo lucro também das empresas, ele não pode ser tributado, independentemente do contribuinte ter colocado a mão no bolso ou não. Ele utilizou a moeda concedida pelo governo, perfeito, o ICMS continua não sendo receita dele, então não pode ser tributado. E analisou o Pacto Federativo. Então, a ação da CNI retoma esses fundamentos analisados pelo Superior Tribunal de Justiça, né, e diz que está havendo uma violação ao Pacto Federativo. E fala, olha, de qualquer forma, se a União entende que ela tem competência, porque o Estado cobrou menos, então sobrou mais dinheiro, então é mais renda para o contribuinte. Essa é a tese do governo, né? Bom, então eu tenho aí um aparente conflito de competências. Até pelo fato da União defender que ela tem competência sobre isso, então eu estou diante de um aparente conflito de competência. E no nosso sistema constitucional, quem faz a solução de conflito de competências tributárias, quer dizer, o que o Estado pode cobrar, o que a União pode cobrar, um querendo entrar na competência do outro, quem é que decide essa briga é a lei complementar, está na Constituição Federal. Então a CNI fala que, mesmo que se entenda que isso se encontra dentro do âmbito de incidência da União Federal, da competência, quer dizer, a União pode cobrar um contribuinte que pagou menos ICMS porque ele entende que sobrou mais renda, mais receita disponível. Bom, esse conflito de competência só poderia ser solucionado por uma lei complementar, não por uma lei ordinária, e muito menos iniciada por uma medida provisória. Tá certo? Porque matérias que são competência de lei complementar não podem ser veiculadas por medida provisória, é uma regra constitucional. Então a CNI está nessa briga, mas todos os contribuintes prejudicados também estão já promovendo as suas ações, porque essa legislação já tem efeito desde janeiro. Desde janeiro já há uma maior oneração dos contribuintes com estabelecimentos situados em regiões de benefício fiscal por conta dessa lambança que o governo pretende fazer para justificar a sua tentativa de déficit zero, né? Então, ele gasta o que quer e quer tirar o dinheiro que falta dessa discussão da tributação das subvenções. Chegou a alardear que tinha conseguido esse objetivo lá em junho do ano passado, quando a STJ decidiu essa matéria, dizendo que a decisão lhe tinha sido bastante favorável, quando na verdade foi o contrário. Tanto foi desfavorável a decisão do STJ que ele teve que lançar mão de uma outra legislação para tentar atingir os seus objetivos, mas, no meu entender, de forma bastante precária, atabalhoada, ilegal, inconstitucional. Me parece que as ilegalidades e inconstitucionalidades estão bem gritantes nessa nova legislação.
Bom, esse é um tema bastante complexo que a gente conseguiu resumir aqui em pouco tempo. Deixa eu só ver se eu entendi. A União, então, ela quer tributar uma receita que o Estado abriu mão e que isso, então, fere o pacto federativo, que não Perfeito. pode. É isso mesmo, Pérez? Perfeito, perfeito. Não teria resumido de forma melhor. E como que o contador pode se posicionar em relação a isso? Olha, o contador, primeiramente, ele tem que estar atento, né? Que a partir de janeiro tem um novo arcabouço legal. Ele não pode manter o cliente no mesmo padrão que existia. Porque anteriormente a essa alteração legislativa, o que acontece? As empresas mantinham, né? Tinha dois tipos de empresa. Uma que tinha discussão judicial e com decisão favorável, possivelmente, onde era assegurada a não tributação desses benefícios, independentemente de qualquer condição. Mas tem um grupo de contribuintes também que se valeu de uma previsão numa lei complementar de número 160 de 2017, que estabeleceu que benefícios fiscais concedidos pelos estados, né, cuja contrapartida fosse objeto de uma reserva contábil, né, que só poderia servir para capitalização da própria empresa, para aumento do seu capital social, ou para absorção de prejuízos da própria atividade, os contribuintes que fizessem isso, aquele benefício seria considerado legalmente, por força legal, uma subvenção de investimento não passível de tributação federal. Inclusive, o dispositivo da lei complementar, ele até dispôs que essa norma tinha caráter interpretativo com efeitos retroativos. Então, teve muito contribuinte que refez toda a escrituração, se tributava, passou a não tributar e ainda fez uma recuperação do passado, porque assim assegurou a Lei Complementar 160 de 2017, lei complementar essa, cujo objetivo era regular a guerra fiscal entre os estados. Então, dentro desse contexto, se estabeleceu essa regra. Então, assim, totalmente coerente com o objetivo geral da norma. Regular competências, conflito de competências tributárias entre entes federados. Então, se valeram os contribuintes dessa disposição da lei complementar. Isso não está valendo mais, porque foi revogado, certo? Então, primeiramente, o contador tem que alterar os procedimentos e chamar atenção para o seu cliente ou para o seu empregador, dizendo, olha, agora vai ficar mais cara a conta do imposto de renda da contribuição social do PIS e COFINS, porque o governo está exigindo esses tributos. E daí participar das discussões, seja com o advogado da empresa, com o diretor jurídico, com o advogado externo ou com a indicação do contador mesmo, se ele tem um parceiro que possa participar dessa discussão e analisar qual é o custo tributário a mais que está sendo exigido, né? Se ele faz ou não jus aos créditos federais que a União criou por meio da lei de subvenções, e aí seletivamente para aqueles benefícios, ou se é interessante uma discussão judicial. Esse é um assunto que não dá para discutir administrativamente, é judicial mesmo a discussão. Existem excelentes precedentes sobre a matéria, inclusive o Supremo Tribunal Federal recentemente, não tem nem um mês, ele proibiu a União Federal de cobrar PIS e COFINS sobre um crédito presumido, mas aí um crédito presumido de IPI, que era um benefício fiscal para o exportador, né? E o STF, muito coerentemente, decide isso não é receita da empresa, isso é um benefício, não pode ser tributado. Quer dizer, o governo, e olha que era um benefício federal, ele disse, o governo não pode dar com uma mão e tirar com a outra. Se é benefício, não é renda. Foi isso que foi decidido, essa jurisprudência do Supremo, que eu espero seja mantida. Mas vai depender de todo mundo fazer a sua discussão, ou individual, ou aguardar a decisão da CNI. É que a ação direta de inconstitucionalidade costuma não ter prazo de julgamento. Então, acho que as empresas prejudicadas vão precisar agir antes disso. Realmente esse é um assunto bem relevante. Tem algum outro comentário que você queira fazer sobre isso? Não, só um comentário que eu queria salientar é que a gente não pode realmente cair nesse discurso fácil de que os benefícios fiscais concedidos pelas unidades federativas
são o problema do Brasil. Uhum. Né? Isso que gera o déficit fiscal, esse que é a causa de todas as mazelas? Não, porque os benefícios eles têm uma razão de ser e eles são bastante efetivos. Só as regiões que vivenciam a chegada de uma grande empresa, uma grande indústria, ou que tem um incremento das suas atividades portuárias, né, por importadores que começam a utilizar portos dos seus estados, e não somente Santos e Rio de Janeiro, né, sabem o que eu estou dizendo, como é importante a política autônoma, tributária de cada um dos entes federados. Eles vão ter maiores condições de avaliar quais as condições que vão exigir, se as condições são razoáveis, são suficientes para atrair o desenvolvimento, que é uma das garantias e um dos objetivos do Estado Democrático de Direito, gerar desenvolvimento. Então, a gente não pode cair nesse discurso falso que todo tipo de benefício é ruim. Não, não é ruim, ele pode ser reexaminado, ele pode ser... Aliás, ele deve ser examinado de tempos em tempos se a política tributária é a mais correta, é a mais acertada. Mas aquilo que foi assegurado não pode ser revogado de uma hora para outra, e muito menos com a vilanização do empresariado. O empresariado não é vilão. Com certeza não. Muito obrigada, Perisson. De nada, Luciano, é um prazer. Espero sempre ser convidado aqui para o seu programa, que está um show. Parabéns. Na verdade, é o nosso programa, né? Esse é o TribiContCast, tributário para contadores. Se você gostou do nosso conteúdo, curta o nosso canal, ative as notificações. Semanalmente nós vamos estar aqui, eu e o Perisson, juntos, para trazer informações, análises de assuntos tributários relevantes e de interesse dos contadores. Até a próxima. Até.